Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Boa noite a todos que nos assistem através do canal do YouTube, sejam bem-vindos. Iniciaremos agora então o bloco de perguntas e respostas. Para conduzi-lo, preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então vamos começar? Podemos. Feminino, 57 anos, casada. Estou apresentando queda de cabelo faz 2 anos, já tomei remédio e não resolveu. Que prática devo fazer? Meu filho tem 22 anos, não terminou o ensino médio, gostaria que concluísse os estudos. Ele está namorando uma mulher de 55 anos. Ela é separada e mora com a filha. Ela é da Umbanda. Como mãe, quero o melhor para o meu filho, mas sei que temos o livre-arbítrio. Ele é um ótimo filho e eu quero o melhor para ele. O que devo fazer? Muito obrigado. Então, vamos por parte. Queda de cabelo. Primeiro fato é casos que muito comum acontecer de pessoas que praticamente recuperaram os cabelos, não porque guardaram, não, porque começaram a ler a sutra para os antepassados diariamente e também a outra parte que é cuidar dos jazigos deles. E outro é o Shinsokan, porque através do Shinsokan vem aquela paz interior e a pessoa elimina aquela ansiedade, que é um dos fatores também que causa a queda do cabelo. Então, inquietação, ansiedade, vem aquela insegurança, tudo isso é superado quando a pessoa se conscientiza, quando se sente uno com Deus. E o terceiro, que também faz parte da primeira, né, é relacionamento com os superiores. Na revista Ascendedor, dos anos 70 por aí, tinha um relato de uma advogada que perdeu totalmente os cabelos. Ela era de Campo Grande. E quando perdoou o pai, a quem ela tinha muito ódio, os cabelos voltaram a nascer, cresceram, tudo ela ficou com todo aspecto normal. Então, havia um problema com os superiores. Então, nesse caso, superiores não é somente pai, padrasto, sogro, sogra, então a pessoa precisa verificar, analisar com sinceridade se ainda existe algum ressentimento. O fato de não lembrar não significa que não haja. Esquecer não significa perdoar, ok? Por isso que existe todo um trabalho desenvolvido por
desenvolvido por Freud, Jung, Stickel e outros psicanalistas, para descobrir aqueles fatos que as pessoas esqueceram e trazer à tona. Sobre o filho, pelo comportamento, pergunto, teve aborto? Se sim, se teve, se aconteceu um aborto, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos. Segundo, um detalhe também que requer uma autoanálise de sua parte, de você que perguntou. Então é comum quando o jovem se apaixona por uma mulher bem mais idade avançada do que ela, porque ele está inconscientemente buscando o quê? Buscando o amor da mãe, tá? Então é importante que entenda que dar amor ao filho não significa dar tudo o que ele quer, objetos, coisas materiais. O amor mais ardente que ele deseja ter, o amor mais sincero que ele deseja ter, é mais abraços, mais elogios, mais atenção, mais carinho, menos bronca, mais compreensão. Esse é o amor que ele deseja. E por que há crianças com 3 anos de idade que ficam dormindo com a lingerie da mãe? A mãe que não entende até chega a bater no filho dizendo que é sem vergonhice. Não é sem vergonhice, é que no inconsciente ele quer ficar próximo daquela roupa que fica bem próximo do corpo dela, da mãe. Então, inconscientemente, ela quer o quê? Ela quer o carinho, a atenção da mãe que está faltando. Então, converse com o caso do seu filho. Não dá para ficar falando verbalmente, então fale mentalmente. Leia A Verdade da Vida, volume 3, o último capítulo é o capítulo, diz o seguinte, o poder da mentalização. E ali tem uma série de fatos ocorridos no século retrasado, de pessoas que conversaram mentalmente, até ordenaram, até o caso de um Sr. Joubert, que mentalmente ele disse para ela que tal dia, às 2 horas da tarde, ela iria pegar um guarda-chuva e ia dar 3 voltas no quintal da casa dela. E mentalizou, não falou nada para ninguém. E muitas pessoas que sabiam que ele ia fazer isso, ficaram esperando. Então ele ficou escondido, observando. Quando chegou a 2 horas da tarde, que ele havia determinado, ela saiu para o quintal, começou a dar umas voltas, parecia uma barata tonta, e depois, quando ela encontrou esse senhor, que era chefe, que era professor dela, ela disse, o que o senhor fez comigo? Eu sei que foi o senhor, era ridículo ficar dando volta com guarda-chuva. Então, veja como as mentes se comunicam, ok? Então, fale mentalmente o que precisa falar com ele, e também essa atenção maior para ele. Outra pergunta? Feminino, solteira, 43 anos. Há mais de 10 anos sofro com miomas e intenso fluxo de sangue. Por causa desse problema, tenho muita fraqueza e não consigo ter uma vida social no período menstrual. Perdi a vontade de ser mãe. Meus pais são falecidos, oro todos os dias para eles e para os meus antepassados. Quero muito ter sucesso na minha vida profissional e encontrar o meu verdadeiro amor e casar. Muito obrigado. Bom, a frase de Sócrates é tudo, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, mais de 10 anos sofrendo com mioma, intenso fluxo de sangue. Causa gera muita fraqueza, lógico que gera fraqueza, né? Então, é necessário entender o porquê disso. Desse problema físico, há inúmeros relatos de jovens que se curaram a partir do momento que passaram a agradecer intensamente os pais. E isso acontece não é pela teoria, eu sei que tem que agradecer, mas todo o ressentimento a pessoa guardou com emoção, então precisa sair com emoção. Esse é um fato que é importante a pessoa saber. Enquanto ela não se arrepender, não chegar a ponto de se emocionar, vai ser tudo uma coisa muito superficial. Então tem que sair com emoção através do arrependimento, através da reconciliação, outras coisas mais. Quantos dias você viveu com seus pais? Se fizer a conta, 365 em um ano, e são milhares de dias que você viveu com seus pais. Então, dentro desses milhares de dias, sempre acontecia alguma coisa ou outra que você não lembra, mas está no seu inconsciente guardado esse ressentimento que você tem deles. E às vezes uma atenção que seu pai deu mais ou seu pai ou sua mãe deu mais atenção para o irmão do que para você, ou então não comprou o presente que você pediu para o Papai Noel, né? Então são coisinhas que o tempo passa e as pessoas
não lembro. Por isso que Freud se criou a associação livre. Então, no teste, a pessoa apresenta, fala umas 30, 40 palavras, e o paciente tem que falar o que ela sentiu, o que veio na mente falando determinadas palavras. E com isso ela vai começar a associar alguma coisa. Por exemplo, fala livro, a pessoa começa a escola, depois começa a lembrar a escola e a professora com que ela teve problema. Então, nessa associação, começa a descobrir aqueles conflitos que estão lá no inconsciente para trazer à tona e fazer com que esse problema desapareça. Então, esse problema se chama, essa cura, esse fato se chama catarse, né, em psicologia. E na Seichoné é purificação. Então, o objetivo de trazer à tona do inconsciente, esse é um ponto importante. Agora, leia o livro Buscando o Amor dos Pais, que através dos relatos que estão nesse livro, você vai lembrar de algumas coisas e vai trazer à tona aqueles fatos adormecidos. E durante um mês, vai agradecendo papai e mamãe, uma hora para cada um. Então, não precisa ficar parado. Enquanto anda, enquanto dirige, enquanto faz caminhada, vai agradecendo. Obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, papai. Vai agradecendo. E uma outra hora para a mamãe, obrigado. Mãe. Por que o seminário de gratidão aos pais é o seminário que você a maior quantidade de milagres? Por causa disso. Porque na oferenda de trabalho, as pessoas ficavam agradecendo. Obrigado, papai, obrigado, mãe, obrigado, papai, obrigado, mãe. Até houve no passado, na década de 70, 80, que havia muita procura para seminários de gratidão aos pais. E houve um ano, um seminário, que veio uma caravana lá do Paraná, de Maringá, que queria participar do seminário. Aí falaram, mas não tem vaga. Não tem vaga por quê? A academia é grande. Não tem ferramenta suficiente para vocês, enxadas, essas coisas para vocês usarem, enquanto agradece papai e mamãe. Aí o pessoal lá de Maringá falou, isso não é problema. Compraram um monte de enxadas e pás, colocaram no ônibus e vieram participar. E é isso que faz com que as pessoas começam a ter assim, o chamado milagre, porque na realidade manifesta o quê? Aquilo que está na Sutra Sagrada, na revelação divina da grande harmonia. Né? Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E nesse agradecimento é uma reconciliação. A reconciliação você faz através da oração do perdão, que é uma purificação passiva, e através do agradecimento, que é uma purificação ativa. Então, tanto a oração do perdão como o agradecimento é uma forma de você se purificar dos ressentimentos que você ainda guarda no seu inconsciente. Ok? Então, antes da leitura da Sutra, agradeça-os pensando na infância, na adolescência, procure lembrar, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente você vai lembrar de algum fato muito interessante. Próxima pergunta. Feminino, 56 anos, casada. Não aceito mais meu marido na minha vida. Ele me fez muito mal. Sinto-me em um cativeiro há muitos anos. Saio e volto, não tenho direção. Isso desorganiza toda a minha vida. Sinto ódio dele por ainda continuar nessa situação. Estou prestes a ir embora, não aguento mais. Ele fez muita maldade comigo ao longo de 25 anos na magia negra. Sinto que só depois de eu sair da presença dele, ficarei em paz. É interessante como que é a lei da causa e efeito. Às vezes a pessoa fala, não, porque eu sou vítima, que eu sou aquilo, E Edgar Cayce veio mostrar, através da sua altíssima sensibilidade, um dos maiores sensitivos que a humanidade teve, que a causa estava 2, 3, 4, 5 encarnações anteriores, quando ela fez a mesma coisa. Então, castigo de Deus? Não é castigo de Deus. Às vezes a própria pessoa ela quer passar pela mesma situação, porque está muito forte na mente dela, olho por olho, dente por dente, para ela se purificar daquela situação. Então ela volta e acontece tudo de uma forma inversa. Aconteceu isso com Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, eu coloquei por cima, escrevi por cima, grande escritor português, uma redação fantástica, é admirável a forma como ele escrevia. E quando ele soube, já com uma certa idade, que estava cego, ele foi até o quarto e deu um tiro nele mesmo, e se matou.
Mas depois, quando ele foi para o mundo espiritual, lá ele psicografou a mensagem, tudo dizendo, vou se resumir bem, porque é muito longa a história. Ele havia feito a mesma coisa com o primo dele, que casou com a moça que ele queria casar, que era prima dele também. Então, para vingar, ele entrou, começou a fazer parte da Inquisição, não por vocação religiosa, mas para vingar pelo ódio que ele guardou dele. Então, foi torturando, perseguindo, prendeu, torturou, arrancou a unha dos pés, arrancava as unhas dos pés, então ele ficou cego e acabou se matando. E, no fim, a mesma coisa aconteceu com Camilo Castelo Branco. Quando ele ficou cego, ele se matou. Então, tudo é lei do karma. Então, vamos explicar aqui. Talvez vocês tenham perdido um pouco do texto, né, da pergunta. Não aceito mais meu marido na minha vida, ele me fez muito mal, sinto-me em cativeiro, há muitos anos saio e volto na mesma direção, isso desorganiza toda a minha vida. Sinto ódio dele, mas ainda continua nessa situação. Estou prestes a ir embora, não aguento mais. Ele fez muita maldade comigo ao longo de 25 anos na magia negra. Sinto que só depois de eu sair da presença dele ficarei em paz. Às vezes não fica em paz, não. Você que escreveu, tem um relato, até é bom que todos leiam também, no livro A Razão de Ser Mulher. Tem 2 volumes de livros, são pequenos. E tem um relato muito emocionante. Eu já li esse relato muitas vezes. Toda vez que eu leio esse relato, eu fico emocionado pela situação que a mulher passou. E não vai dar para contar tudo aqui, mas qualquer dia eu vou contar essa história. E leia você que escreveu o relato o que ela passou realmente era um tormento. Então, muitos pensaram a mesma coisa, que eu vou sair de casa, mas o tormento foi maior, porque o marido não aceitava a separação e depois acabou acontecendo até uma tragédia. São muitos casos assim, né? De pessoa que o marido não aceita a separação e acaba até causando um delito de matar a ex-esposa. Então, a libertação que você quer, você vai conseguir através do perdão. O perdão é que liberta. Perdão é que liberta. Ah, mas eu sou vítima disso, olha. Se você for pensar que você é vítima, nessa vida pode ser que seja. Nessa vida você pode ser. Mas se você somar o que você sofreu nessa vida e com o que você fez na outra vida, você vai ver que está tendo equilíbrio. Por isso que a lei da causa e efeito é chamada também lei do equilíbrio. Lei da ação e reação, ou também chamada lei do equilíbrio. Okay? Então, antes de se separar, leia o livro Lições para o Cotidiano. Leia o livro Lições para o Cotidiano. E pegue 1 quilo de feijão, de um milho, 1 quilo de pedrinha, o que for, pequenininha, não grande. Não é 1 quilo de batata, né? 1 quilo de feijão, ou alpiste, é melhor ainda, viu? Passe grão por grão do lado e vai agradecendo. Obrigado, obrigado, obrigado. Experimente fazer isso. Experimente fazer isso todos os dias. Aquela pessoa que aparentemente é amada, de repente vai se transformar num santo homem. Com certeza, se você praticar. Ele tem qualidades. Se ele não tem qualidades, por que você casou com ele? Casou porque tem qualidades, concorda? Então, veja o lado bom dele, ao invés de ficar vendo o lado ruim. E se Cristo estivesse aqui e você contasse o caso para ele, o que ele diria? Perdoai 70 vezes. Né? Eu estou dando desconto de 40, estou falando só 30. Abatimento, faça pelo menos 30 por dia. E depois de praticar, vai agradecendo, agradecendo. Depois de 20 dias, tome a decisão de mandar um bilhetinho, WhatsApp. Fala assim, me perdoe os meus erros. Mesmo que você tenha 500% de razão, diga, perdoe-me meus erros. Ele vai chorar? Vai chorar. Vai mudar? Vai mudar. Ok? Porque o amor quebra qualquer ego. Qualquer ego, o amor consegue quebrar. Próxima pergunta. Feminino, 62 anos, desquitada. Ex-marido falecido, faço registros espirituais para ele e para os pais dele. Meu único filho, 44 anos, casado, tem fobia por ambiente fechado, túnel e até ficar trancado em casa sem chave, descontrola ele totalmente. Começou adulto, após ficar fechado em um baú de caminhão num pequeno trajeto.
Antes não tinha nada disso. É um homem ativo, caminhoneiro, viaja a trabalho sem problemas, desde que em local aberto. É ansioso, fica com muita irritação na pele. Parece que está com psoríase e artrite reumatoide. Como posso ajudá-lo? Bom, se ele praticar aquilo que nós vamos falar, e você também praticar, a situação muda. Agora, o fato dele ter ficado preso no baú e passou a ter claustrofobia, na realidade, eu acredito que ele já tinha claustrofobia antes, só que quando ele ficou preso no baú, veio à tona toda aquela lembrança de uma situação que aconteceu numa vida anterior. Ele deve ter morado num país que tinha terremoto, ficou embaixo dos escombros, ou numa guerra, ou como o caso que aconteceu com aquela menina que está citado no livro Você Pode Curar-se a Si Mesmo, em que Edgar Cayce viu que aquela menina que tinha claustrofobia muito avançada, que ela tinha, todo lugar que ela entrava, ela procurava se sentar-se perto da porta. Se entrava no ônibus, ficava perto da porta, qualquer coisa sempre perto da porta. E por quê? Porque havia uma causa que ninguém conseguia curá-la. O médico não consegue curá-la, porque a causa não está na vida presente, está numa vida anterior. Ela entrou numa caverna e desabou, a caverna desabou, ela ficou soterrada e tentando sair, não conseguiu sair. E aquele desespero de ficar no meio dos escombros ficou fortemente na mente dela, então ela reencarnou, mas ainda estava na mente dela. A pessoa é a mesma, o corpo é outro, mas a pessoa é a mesma, por isso que veio à tona. Então, algo aconteceu a ele, com certeza. Isso não é uma mera teoria, não, porque já parece que uns 5 ou 6 casos de pessoas que orientei que tinham claustrofobia ficaram curados quando eu expliquei sobre isso, tá bom? Então, é bom até que ele leia esse livro, Você Pode Curar-se a Si Mesmo. E todos os dias, leia uma oração da verdade e orações. Peça para ele ler uma oração da verdade e orações e leia também para ele, tá? Mesmo que você não leia pessoalmente, mas mesmo à distância, pode ler pensando que está explicando para ele, mas é bom que ele leia também. Então, e ele praticando a meditação em Shinsokan, ele vai se libertar de tudo isso. Enquanto ele está preso numa situação, para ele, é uma coisa muito grande, é igual aquele sapinho que está num poço e acha aquele poço maior do mundo. E de repente um sapo maior fica na beira, olhando lá para o fundo. Ei, sapinho, por que você não sai desse lugar pequeno? Que lugar pequeno? Aqui tem uma enormidade, tem água abundante. Não, vem para cá, você vai ver o que é. Não, aqui é o maior que tem. Então, desceu um cipó, o sapinho subiu, aí levou para a lagoa. Falou, olha aqui, é onde eu vivo. Aí o sapinho viu que aquele mundo que ele estava era pequeno. Então, da mesma forma, tem gente que ainda se acomoda numa situação tão pequena que acha aquilo que é normal. Mas quando ela vê uma enormidade de onde se obtém uma situação melhor, ela vê que é possível conseguir. E da mesma forma, se ele praticar, entender, fizer o Shinsokan e transcender, porque a meditação do Shinsokan é transcendental. Não é uma meditação como algumas meditações que a pessoa se concentra no corpo, mas a meditação da Seichonoye, ela é transcendental. Por isso que nós dizemos, deixe o mundo dos 5 sentidos, que é esse mundo que nós captamos com os 5 sentidos corpóreos, e entramos no mundo absoluto de Deus. Deixamos esse mundo das 3 dimensões e ingressamos no mundo superior à 4ª, à 5ª, à 6ª, e ingressamos na 7ª dimensão, que é o mundo celestial. Então, essa é a grandiosidade da nossa vida, a compreensão de que nós não somos uma mera vida, que nós não somos seres mortais. Quando ele compreender tudo isso, ele vai superar tudo isso, mas precisa ler os livros e praticar também, ok? Última pergunta. Feminino, 63 anos, casada. Todos os dias oro para os meus antepassados e também sempre preencho registros espirituais para a cerimônia em memória dos antepassados, inclusive para a festividade do Santuário Rosou. Assisto todas as quartas-feiras sua aula sobre o estudo da verdade da vida e sempre ouço o senhor orientar para visitar, lavar, limpar, colocar flores, etc., no túmulo dos antepassados, pelo menos 2 vezes por ano.
Aí fico incomodada, pois meu pai foi sepultado no chão e minha mãe em gaveta. E como se passaram muitos anos, não localizamos mais seus ossos e não fizemos túmulo para eles. Sei da importância e gostaria que me orientasse como devo proceder nesse caso. Parabéns. Primeiramente, parabéns por assistir às aulas, todas as quartas-feiras. E uma pergunta que, pela pergunta, dá para perceber que se a pessoa está participando da aula ou não. Então, muita gente veterana, seitianeiro, fala, professor, uma pergunta, tá, por que acontece isso? Eu respondi isso na aula retrasada. Você não está assistindo a aula de quarta-feira, né? Falou, não estou. Não durou 2 meses, uma outra pessoa fez a mesma pergunta. Essa outra pessoa era do Rio de Janeiro. Eu falei, você não está assistindo às aulas de quarta-feira, que eu respondi isso há pouco tempo. Eu falei, não estou. Então, as pessoas sabem e deixam de aprender. E quando começa a sentir alguma coisa, fica perguntando uma coisa que nós já explicamos. Então, parabéns você que está participando, está assistindo. Então, aquelas pessoas que acham que já sabem tudo e não assistem, bom, tudo bem, cada um tem os... né? A frase do Jean-Jacques Rousseau diz tudo. Um sábio julga ser pouco sua sabedoria, e ignorante ignora sua ignorância. Outros por preguiça, outros por inconsciente, outros não assistem porque têm um inconsciente desejo de sofrer. Sabe que se assistir e praticar, ela vai resolver o problema, mas ela não quer resolver o problema. Ela quer continuar sofrendo. Por quê? A consciência do pecado, de que tem que sofrer, que Jesus Cristo sofreu, tem que sofrer também, que nós nascemos na terra para pagar o pecado, porque nós temos que sofrer, porque Adão e Eva aprontou, nós temos que pagar o pecado. Todas essas coisas estão lá no inconsciente e a pessoa fica com desejo de sofrer. Não consciente. Consciente ela quer ser feliz, mas inconsciente faz com que aconteça isso. Bom, com certeza, se não encontrou os ossos, eles foram para o ossário. Agora, o que acontece que nem todos os espíritos, de acordo com o estágio que ele se encontra, tem espírito que não liga para isso, porque já está no estado superior, no estágio bem avançado, e sabe que ali é apenas o resto mortais da última encarnação que ele teve. Ele sabe que tem outros corpos que foi dele nas outras encarnações que estão enterrados em diversas partes do mundo. Então, não se apega a isso. Mas o espírito de cor vermelha, que ainda é muito apegado ao corpo carnal, às coisas materiais, tem pouco grau de consciência, porque só se reencarnou 2, 3 vezes, então são muito apegados ao corpo carnal. Então, esses fazem questão. Mas não se sabe que cor que eles são. Não se sabe se são cor vermelha, se são cor azul, que são mais elevados, ou branca, que são mais elevados ainda. Por isso que é importante providenciar. Então, se você não tem jazigo, compre um jazigo. Compre um jazigo, que é muito bom ter comprado. Não é que tem gente que tem medo da morte e fala, não quero nem pensar nisso. Só que deixa o problema para a família. Quando ele morre, a família não tem onde enterrar, pede emprestado um jazigo para um amigo e depois fica lá e gera 2 problemas. Esse pai ou mãe que faleceu fica enterrado no jazigo que é de uma pessoa desconhecida para o pai e fica lá, não vai visitar, e a pessoa que emprestou o túmulo fica também. E agora? A pessoa não vai retirar, e nem sei onde ele mudou, nem sei para onde foi, ficam criando 2 problemas. E para o espírito que está enterrado naquele jazigo, é o mesmo que colocar uma pessoa estranha na casa dele. Mesma coisa, né? Se ele tiver pegado ao corpo carnal, se estiver no cemitério, os espíritos vermelhos que ficam no cemitério, então é esse incômodo. Então compre. Agora, se por acaso você tem algum irmão que já tem um jazigo, então peça para ele se pode colocar uma plaquinha com o nome do seu pai e o nome da sua mãe. Isso daí ajuda muito. Uma vez eu orientei uma senhora, que era uma dirigente seitione lá do interior de Minas Gerais. E aí pelo que ela falou, eu falei, você guarda muita mágoa do seu pai. Vá no túmulo do seu pai, visite o túmulo dele, e lá no túmulo, conversa com ele e peça perdão pelo que aconteceu. Faça oração de perdão diante do túmulo dele. Mas ela falou, mas ele não tem túmulo. Eu falei, então, aí outro problema, né? Então fala para sua mãe comprar um túmulo e coloca uma plaquinha lá com o nome dele. E a mãe, que foi a primeira preletora da Bahia, ela faleceu ano passado, com 92 anos, 93 anos, dona Nilza Macedo. E ela comprou e fez com que todos os filhos fossem lá,
no dia da inauguração, entre aspas, não tinha nada enterrado lá, né? Mas colocaram uma plaquinha bonita, direitinho, e aí ela queria corrigir tudo aquilo, e fez uma coisa bem exagerada, que eu não falei para fazer, mas ela que fez. Lavou o túmulo com água mineral, e o sabonete mais caro que tinha. Mas saíram felizes. E em menos de um mês começaram a acontecer muitas coisas maravilhosas. Uma das filhas que tinha o desejo de ir para os Estados Unidos, ela foi escolhida na empresa que ela trabalhava, lá na Bahia, em Salvador, para ir representar a empresa. Ela falou, mas aqui é uma filial, a matriz fica em São Paulo. Mas os diretores falaram, não, mas você foi escolhida. Tem um dedinho do pai, não tem? E o irmão, que era dentista, que estava desempregado, conseguiu arrumar um emprego. Isso já faz 25 ou 30 anos que aconteceu. Conseguiu arrumar um emprego para trabalhar meio período e para ganhar, na ocasião, R$ 4.500, trabalhando 4 horas por dia. Então, tudo isso é consequência desse amor que se dá para os pais. Ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite. Vamos então dar no início ao estudo, e para isso convidamos o preletor Heitor Miyazaki. A parte 2, tinha muita coisa aqui. Então, um abraço para Regional Ilhéus, Regional Lapa, São Paulo, México, Flor Ortega, professora Flor Ortega, médica também. AL São Judas, Jabaquara, Goiânia, Regional Copacabana, Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Regional Ijuí, Rio Grande do Sul, Imperatriz, Rosana e Miro, abraço, Rosana e Miro. Regional São Paulo 1, Franca, São Paulo, Gandu, Bahia, Brasília, Jequié, Bahia, São José do Rio Preto, Feira de Santana, Bahia, Santa Catarina, Fernanda e Silva, Catete, Fernanda e Silva, e Catete, Rio de Janeiro. Então vamos... uma coisa que eu vou mostrar na próxima aula, um ato de caridade. Verdade da Vida, volume 30, página 281, a frase de Jesus Cristo, não julgueis e não sereis julgados. Veja que Cristo conhecia a lei da causa e efeito, né? Para ele dizer isso, não julgueis e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vos sereis medidos. Porque olhas a palha que está... Veja que a tradução aqui é diferente daquilo que está no livro, porque eu resolvi aqui colocar o texto da Bíblia Católica. Então, conforme eu disse outra vez, as Bíblias são várias traduções que tem na Bíblia, e normalmente existe uma diferença de tradução de uma com a outra. E essa daqui é da Igreja Católica. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. E consta no livro Explicações do Mestre Masaru Taniguchi, então, que ele diz o seguinte: aqui Jesus recomenda não julgar. A Seitonei também usa essa mesma explicação, e porque também é um ensinamento da reconciliação. Porque todo julgamento, uma pessoa começa... As brigas, desarmonias surgem quando uma pessoa fica julgando o outro, mexendo na ferida do outro, como disse Stardale, né? É falta de amor tocar na ferida do outro. Apontar o defeito é a mesma coisa que mexer na ferida. Ninguém gosta que mexa na ferida. Cada um sabe onde está o seu ponto fraco. Então, quando se faz uma acusação dessa natureza, mexendo no ponto fraco, e normalmente as pessoas voltam para o passado, trazem coisas do passado para ficar lembrando e continuar a briga, e isso vira um problema sério. Então, nessa pandemia, todo mundo preso em casa, sendo em casa, então aumenta a briga, né? Fica vendo um defeito no outro, por isso que o número de divórcios aumentou nessa pandemia. Então, ainda sobre a humildade que nós falamos na outra aula, quando a professora Emiko Taniguchi estava prestes a dar luz, olha como era, isso foi em 1952, 50 por aí, acho que é 51, logo próximo, assim que terminou a guerra, e o professor Seiji Taniguchi não tinha carro,
ele foi buscar a parteira de bicicleta. Ele falou, senta aqui na garupa, e levou a parteira de bicicleta para a casa dele para fazer o parto, né? E outro detalhe da humildade, ele, todos os dias, ele trabalhava na sede internacional. Ele descia do metrô, do trem, colocava uma luva, pegava o saquinho que trazia no bolso e todos os lixos que ele encontrava no caminho ia jogando no saquinho para depois jogar no lixo. Então todo supremo presidente da CITIE e fazia todo esse trabalho com muita humildade. Eu conheci essa pessoa, quando ele foi a primeira vez para a Academia de Biana, depois ele se tornou atuante, se tornou até preletor e chegou até o grau máximo, né, o grau master. Hoje ele está no mundo espiritual. O senhor Antônio Apone. A primeira vez que ele foi para a Ibiona, deu aquela ânsia. Isso é muito comum, as pessoas que estão acostumadas a uma vida, quando ouvem palavras da verdade, ocorre essa ânsia, porque é uma forma de se purificar de uma coisa que está lá no inconsciente. E ele acabou colocando para fora, no corredor que tinha do lado, e depois imediatamente ele correu no sanitário para pegar papel toalha para limpar, mas quando chegou estava limpo. Alguém limpou. Quem foi essa pessoa? Foi o professor Miyoshi Matsuda, que era o presidente doutrinário, né? Ele limpou o vômito da outra pessoa. Então esse detalhe aqui é muito interessante. Outro fato muito interessante da humildade, ocorreu no Japão, que um professor da CITIE foi no local para fazer a palestra. E ele ficou olhando, aí chegou o presidente da AEL. O senhor vai fazer isso, por favor, o senhor faz aqui. E para ele falou, o senhor, por favor, vai na estação buscar o preletor. Ele foi, mas ele era o preletor orientador do dia. Era ele que ia fazer a palestra, mas ele foi para não deixar sem graça a pessoa. Okay? Então, a verdadeira Roquefoucauld, francês, né? Tá na cara. A verdadeira maneira de se enganar é julgar-se mais sabido que os outros, pensar que ele sabe tudo. Então, o Roquefoucauld falou isso. E Molière, também francês, deveríamos olhar demoradamente para nós próprios antes de pensarmos em julgar os outros. Olhe a si próprio, veja se não tem coisa para consertar antes de querer consertar o outro. E Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta, fácil é julgar as pessoas que estão sendo expostas pelas circunstâncias. É o tal negócio, a pessoa chega no local, está fazendo uma coisa, está trabalhando, ele chega, negócio, ele começa a criticar a pessoa, mas ele não põe a mão na massa, ele não fez nada pela coisa, mas só fica criticando. E sobre isso, Abraham Lincoln falou, você que está chegando agora, ao invés de ficar criticando, por que você não faz também? Né? Por que você não faz também? Aí Carlos Drummond de Andrade falou assim, é fácil julgar as pessoas que estão sendo expostas pelas circunstâncias, difícil é encontrar e refletir sobre os seus erros, ou tentar fazer diferente algo que já fez muito errado. É assim que perdemos pessoas especiais. E Honoré de Balzac, outro francês, disse, nunca devemos julgar as pessoas que amamos. O amor que não é cego não é amor. Interessante, né? Foi muito profunda essa frase de Honoré de Balzac, porque pessoas que não tem amor é que fica julgando, criticando, mas quem tem amor não fica manifestando, criticando outra pessoa. Ele pode fazer muito bem como fazia os índios monhavos, né, do sul, fica perto lá da Califórnia. Quando algum índio aprontava alguma coisa, eles não ficavam dando bronca, criticando, colocavam no meio da roda e todo mundo só procurava lembrar um fato, algum caso elogiável que essa pessoa cometeu. Só elogio daqui, elogio de lá, e a pessoa se emocionava e nunca mais fazia coisa errada. Por isso que outra frase é de Sócrates, só quem entende a beleza do perdão pode julgar seus semelhantes. Grande Sócrates. Sócrates não era somente um filósofo, ele era muito espiritualizado. Abraham Lincoln, talvez o maior estadista que o mundo teve até hoje. Tato é a capacidade de descrever os outros como eles se julgam. Até uma pessoa me disse assim, quer ficar rico?
igual o jogador de futebol, né? Você compra pelo que ele vale e vende pelo que ele pensa que vale. Tem até a frase de um rapaz que estava lá, também muito arrogante, estava lá no hospício, e de repente um sujeito começou a andar assim, com a mão assim, e outro, que colocava uma túnica na cabeça, falou: quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Eu sou Napoleão Bonaparte. Quem te disse? Jesus Cristo. Eu? Anatole France, Leonardo da Vinci. Tempo virá em que os seres humanos se contentarão com uma alimentação vegetariana. É interessante, olha a visão de Leonardo da Vinci. Tempo virá em que os seres humanos se contentarão com uma alimentação vegetariana e julgarão a matança de um animal inocente como hoje se julga o assassino de um homem. Agora, Anatole France, que foi escritor e casado com um pianista, todas as misérias verdadeiras são interiores e causadas por nós. Chopin, que era casado com Chopin. Todas as misérias verdadeiras são interiores, causadas por nós mesmos. Erradamente julgamos que ela vem de fora, mas nós é que as formamos dentro de nós como a nossa própria substância. Essa substância é o nosso pensamento, é o nosso modo de crer. Então, a miséria ou riqueza, tudo é projeção da mente. Por isso que também muitas pessoas são pobres porque o coração é pobre, não sabe dar nada para ninguém. Não é dar coisa material, mas não sabe dar um braço, uma ajuda, uma colaboração, só pensa em si, só pensa em receber. Então, com esse pensamento pobre, é natural que continue também. Página 282, primeiro parágrafo. Na Sutta Lotus consta que Jōfu Kyo Bosatsu reverenciava toda e qualquer pessoa dizendo-lhe, eu coloquei esse texto porque é uma coisa interessante, todos são filhos de Buda e poderão se tornar Buda. Jōfu Kyo era o nome de Buda na encarnação anterior. Portanto, o ensinamento da Seichonê, que reverencia o homem como filho de Deus ou filho de Buda, identifica-se com o ensinamento de Jesus Cristo e de Sakyamuni, que é o budismo. Então, tanto Buda, ser aquele iluminado, como Jesus Cristo, também tiveram que reencarnar muitas vezes. A lei é uma só para todos. Tiveram que reencarnar para ir galgando, chegando no ponto que eles chegaram. Mas tudo isso é esforço, é dedicação, é empenho, isso tudo é disciplina. Página 282, último parágrafo. Quando nossa mente adquire o hábito de julgar os outros e nos habituamos a ver o mal do próximo, automaticamente começam a aparecer males no mundo ao nosso redor, que é projeção da nossa mente. Este é o significado do versículo: pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e à medida que estiverdes medido, vos medirão também. Antes de continuar, eu já vi relatos de muitas pessoas, não foi um ou dois não, de pessoas que disseram que criticaram muito o pai pelo erro que ele cometeu, e essas pessoas acabaram cometendo o mesmo erro que os pais cometeram. Então, julgaram e foram julgados também. Dizem que na pandemia aumentou, é o caso que eu falei, o número de divórcios, porque só ficam vendo o lado ruim. Mas se os dois pararem e disserem, vamos agradecer, acaba o problema. Aquele caso que aconteceu em 1979, em São Caetano, a menina, está no meu primeiro livro, da menina que tinha os pés para dentro, eu já contei esse caso, 3 anos de idade, os pés para dentro, aparelho ortopédico não conseguia curar esse problema da perna. Aí eu falei para a mãe, perna direita representa mulher, que é você, esquerda é o homem, que é seu marido. Se está assim, significa que um fica vendo o defeito no outro. Não está acontecendo isso? Falou, tá mesmo, é isso mesmo, a mulher falou, é isso mesmo. Quase que ia dar uma martelada na mesa. É isso mesmo. Eu fico vendo o defeito do meu marido e o meu marido vê o meu defeito também. Eu falei, isso é fácil de resolver. Chega em casa e diga para o esposo, vamos fazer um trato. Eu, doravante, não verei mais ver defeito em você, você também não vê mais defeitos meus. Combinado? Combinado. As pernas da menina foram endireitando um centímetro, e em menos de 2 meses já estava totalmente curada. Né?
Com o aparelho ortopédico, ela chegava a tropeçar a ponta do pé no outro e caía. Depois que os pais mudaram a postura mental, de parar de ver defeito no outro, cada um ficou no seu devido lugar. Cada um no seu devido lugar, isto é harmonia. Harmonia é a projeção do mundo celestial. Por isso que o mundo celestial também é a harmonia, infinita harmonia de Deus. Então, é um mundo de muita paz. Não existe guerra, não existe miséria, não existe doença, porque é muita paz. Onde existe uma paz absoluta, aí realmente está se manifestando Deus. Mas quando ocorre o inverso, ou seja, um agradece o outro, o que acontece? Logicamente, o que acontece? Manifesta-se um amor bastante elevado. Relembrando aquele caso lá de Cuiabá, quando uma moça falou, o senhor está falando de perdão, mas simplifique a palavra perdão em uma frase bem curtinha. Eu falei, é tirar a pedrinha do seu sapato. É tirar a pedrinha do seu sapato. Se não quiser perdoar, continue com a pedrinha no seu sapato. Quem vai sofrer é você. Né? Aí eu perguntei era um seminário num clube, seminário igual a academia, as pessoas posaram lá, tinha um salão onde fiz as palestras. Aí eu falei, alguém tem um relato sobre o perdão? Relato bom. 6 pessoas levantaram e chamei a senhora, a mais idosa. Eu falei, conta o seu relato. Ele falou, eu tenho um filho de 28 anos que é motoqueiro. Sofreu um acidente e ficou em estado de coma. Estava já 8 dias em estado de coma, entre a vida e a morte, inconsciente. Eu estava na cozinha e lembrei, que coisa, eu sou Seichonoe, por que eu não pratico? E ela tinha a birra do marido, né? Birra com o marido. Aí o marido estava na sala assistindo televisão, ela largou tudo que estava na cozinha, foi até a sala, se ajoelhou diante dele e falou, querido, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Aí ele se ajoelhou também e os dois começaram a chorar, pedindo perdão. Aí está aquilo que está na revelação divina da grande harmonia. O verdadeiro recíproco agradecer. O recíproco perdão é o verdadeiro perdão. Não aquele perdão que a pessoa fala, eu não ligo. Isso é ser tolerante ou ser condescendente. É fingir que está tudo bem, mas no fundo ela fica guardando aquela coisinha que incomoda. Mas aí não. Um pedindo perdão para o outro. E o que aconteceu? No dia seguinte tiveram uma notícia boa. O filho saiu do coma e 2, 3 dias depois ele teve alta. Voltou para casa, né? Então, isso é fruto daquela frase que está na revelação divina. Se queres chamar-me, disse Deus, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Aí, quando se reconciliou, Deus estava presente. Né? Aí manifestou a cura. Aquele caso que aconteceu no Panamá, já contei, naquele da mulher, já contei, tem vários casos. E do livro que estudamos, na verdade, da vida, volume 18, eu gosto de contar essa história, esse fato real, porque é uma lição de vida. Todos sabem, teoricamente, que tudo é projeção da mente. E o Sr. Vetterini, ele deu uma resumida muito forte, muito clara, do conhecimento e com a experiência. E falou também que a sabedoria se adquire com experiência. Enquanto a pessoa não passa por aquela experiência, por isso que nós reencarnamos, sentimos na pele algumas coisas, para entender, compreender e mudar nosso modo de pensar. Simplesmente conhecendo teoricamente não resolve o problema. Então ele diz, o conhecimento intelectual é uma coisa, a experiência é outra. Tem gente que decorou a Bíblia, mas não pratica nada do que está lá. Não pratica nada do que está lá. Né? Então, e a sabedoria, disse Vetterini, estudamos na verdade da vida, volume 9, nós adquirimos através da experiência, da prática, por isso que é importante praticar. A experiência não vivida, disse Vetterini, é um pensamento, deve ser assim, deve ser assim. Enquanto a pessoa não passar por aquela experiência, ela acha que deve ser assim. Então, a sabedoria nós adquirimos através da experiência. Através da experiência que a pessoa passou, ela passa a ter a sabedoria e ela chega às próprias conclusões. Então, só se conhece um fato quando se experimenta. Tá bom, então você vai fazer macarronada, faz aqui, põe água no fogo, põe o... Eu lembro quando tinha meus 16 anos, com os colegas de escola, nós fomos
acampar num sítio que não tinha nada, de um colega da classe, e nós fomos em 8 rapazes, só homens, e fomos fazer macarronada. Pegava um fio de macarrão, vinha 50 embaixo, né? Ninguém sabia fazer macarrão, sabia que tinha que ferver, mas ferveram na água fria, deixou passar do ponto, ficou longo. Então virou um pastel lá, simplesmente. Então, falta de experiência. Então, a sabedoria nós adquirimos através da experiência. E vamos recapitular então da Paz da Verdade da Vida, volume 18. Então, vamos analisar e entender bem uma coisa que é importante eu dizer o seguinte. As pessoas falam, se nós somos filhos de Deus, por que nós reencarnamos? Se a nossa vida é perfeita, por que nós reencarnamos? Nossa vida é perfeita, mas nós ainda não chegamos no grau de compreensão, de conscientização de quem somos nós. Ainda não chegamos a compreender muitas coisas e o nosso ego ainda está falando um pouco alto. E ainda por dentro fingimos que está tudo bem, mas por dentro existem algumas coisinhas que não mostra claramente quem nós somos. Por isso que reencarnamos, através da reencarnação nós vamos aprendendo, através da autorreflexão nós vamos compreendendo. Você vai numa estrada, chega num local que tem uma bifurcação, esquerda ou direita, e você resolve ir para a esquerda. Depois de você andar 10 quilômetros a pé, você chega à conclusão que o caminho não era aquele, você tem que voltar tudo e começar tudo de novo. É assim a vida, não é? Então, às vezes, nós precisamos aprender tudo isso. Então, vamos lá, o que disse a senhora Mia? Como todos podem notar, imensas são as graças que tenho recebido de Deus. Meus familiares também têm sido beneficiados. Minha filha, por exemplo, parou de reclamar da alimentação. Antes, ela costumava se queixar da comida, dizendo, isso cheira mal, isso é horrível, etc. Tendo lido no livro A Verdade da Vida, que os filhos são espelhos da mente dos pais, perguntava a mim mesma, afinal, que falha mantenho na mente para que minha filha reclame tanto da comida? Resolvi, então, fazer, logo após as práticas da meditação em Shisokan, uma profunda reflexão a respeito. Cheguei à conclusão de que, se a atitude da minha filha era um capricho, deve ser projeção de algum capricho na minha mente. Mas logo em seguida, refutei essa possibilidade. Não pode ser. Sempre vivi com resignação, sempre agradeci as adversidades, jamais me permiti o menor capricho, etc. Sabe? Justificativa. Justificativa em psicologia, racionalização, é fuga. A pessoa não quer enfrentar. Por isso que o mestre escreveu, Verdade da Vida 38, aquele que procura se justificar não é forte. E por causa de não ser forte é que algumas pessoas, conforme disse, explicou Carmenninger, algumas pessoas que têm Alzheimer é fuga. É fuga porque ela não tem coragem de enfrentar uma situação dentro dela, e então ela inconscientemente cria para não lembrar. Isso começa a dar como amnésia, começa a dar como esse problema de esclerose e outras coisas a mais, né? Alzheimer e todas aquelas doenças que fazem as pessoas esquecerem. Então, descobri realmente que havia um capricho em mim. E o mestre perguntou para ela, mas que capricho a senhora descobriu que possuía? Era uma mesa redonda. Aí a senhora Mia disse o seguinte, aparentemente eu era docilidade em pessoa, nunca tomava atitude que denotasse egoísmo. Sempre era paciente e resignada, aceitando sofrimentos e reprimindo meus caprichos. Mas no fundo era caprichosa. Por exemplo, gosto muito de passear e visitar amigos, mas meu marido não apreciava muito a minha tendência. Por isso, quando eu dizia, gostaria de ir na casa de fulana, ele respondia sempre, não precisa ir. Eu, sem replicar, obedecia ele e dizia docilmente, não, está bem. Mas descobri que atrás desse, está bem, eu ocultava um pensamento, bolas. Ele bem poderia dar-me o consentimento, afinal, não vejo nada demais. Descobri que sob a minha aparente docilidade escondia uma mente indócil e caprichosa. Eis aí o meu erro. Assim pensei e tomei a decisão de me corrigir. Cerca de 15 dias depois, quando eu tomava refeição com a minha filha, ela disse,
que será isso que estou mastigando? Parece borracha? Não consigo cortá-la com os dentes. Ela continua mastigando, mas desistiu e tirou da boca para ver. Era um pedaço de pele de frango. Então percebi que a minha filha havia mudado. Ela sempre detestara frango e peixe, entre os outros alimentos, e se houvesse um pedacinho de pele de frango, era a reação imediata, ai que nojo, e reclamava, afastando o prato. Essa mesma criatura estava agora fazendo o possível para mastigar a pele de frango. Quando tomei a firme decisão de corrigir a minha mente, a aversão da minha filha por certos alimentos desapareceu, e ela passou a comer toda e qualquer iguaria sem reclamar. Dias depois, ao se servir de peixe, ela perguntou: mãe, que peixe é esse? Está uma delícia. Ela sempre detestara peixe por causa do cheiro. Agora fiquei surpresa com essa transformação, mas dissimulei e respondi-lhe naturalmente: é cavalinha, não é gostoso mesmo? E ela reclamou: cavalinha? Puxa, como é gostoso, não tem cheiro ruim. E nunca mais havia reclamado da comida. Até então eu pensava que era enjoada em matéria de comida, mas percebi que na verdade seu capricho era reflexo da minha mente. Aí depois ela contou outros casos da mudança com o marido, com a mudança do garoto vizinho, mas tudo isso ela descobriu que estava dentro dela uma coisinha, isso projetava. Ou seja, quando se fala que Bodhisattva, né, os 3 pilares da Seitonê, primeiro que é a verdade vertical, que agora diz que existe Deus e que vem de Deus, e verdade horizontal, que é tudo a projeção da mente, a nova denominação, e a terceira, que é a unidade das religiões. Então, o professor Masaru Taniguchi mudou para as grandes religiões, são luzes emanadas, são ensinamentos que vieram de Deus, né? Luz de Deus. E com isso, nós vamos entendendo como realmente nós podemos entender, verificar que tanto o budismo, o shintoísmo, por isso que a Seicho no Ie era um ensinamento que explica as outras religiões, a essência toda é a mesma coisa, é a mesma coisa. O que Cristo disse é diferente do que Buda falou, porque o tempo é diferente, né? O tempo que Cristo veio depois de Buda, sabe quantos anos depois? É o período que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, e até hoje. O Brasil tem quantos anos? 522 anos? Então, é mais ou menos 500 e poucos, 600 anos, a diferença entre a vinda de Cristo com Jesus Cristo com Buda. Com o tempo, mudam muitas coisas, costumes, povos diferentes, costumes diferentes. Então, é natural que a linguagem seja diferente, né? Com o tempo, muitas coisas vão se transformando, e eu costumo dar um exemplo que na década de 40, 50, as pessoas iam na praça para flertar. Depois, era flerte, né? Depois mudou para paquerar. E agora é ficar, depois de ficar já tem outras coisas. Então vai mudando, tudo vai mudando, né? E assim é. Então, fazendo a profunda reflexão, nós vamos percebendo, por isso que vamos agradecendo incondicionalmente a tudo e a todos. Na próxima vamos continuar, ok? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem pelo YouTube. Até a semana que vem. A prosperidade é natural para você, pois faz parte de quem você é. Você é herdeiro de Deus. Sua provisão é infinita, pois faz parte do todo. Em um fim de semana de treinamento espiritual, venha despertar sua riqueza verdadeira. Seminário Geral da Provisão Infinita. Eu já sou um rico e próspero filho de Deus. Seminário presencial nos dias 2 e 3 de abril, nas academias da Seicho no Ie. Academia de Curitiba, Academia de Santa Tecla, Academia da Amazônia e na Academia de Goiás. Para mais informações, acesse o site www.sni.org.br ou entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 17. Esperamos você nesse retorno dos seminários presenciais. Muito obrigado!
Nos momentos em que nos sentimos perdidos ou angustiados, como se nada estivesse dando certo. Nesses momentos, é preciso lembrar da verdade e deixar que o amor e o perdão curem nossa alma. Porque a luz ainda existe além da tempestade. Seminário Geral da Cura Divina. Seminário presencial nas seguintes localidades: Academia de Minas Gerais, nos dias 2 e 3 de abril. Academia de Santa Fé, também nos dias 2 e 3 de abril. E Academia de Ibiúna, nos dias 11 e 12 de abril. Para mais informações, acesse o site www.sni.org.br ou entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou WhatsApp DDD 11 50 14 22 17. Esperamos por você. Muito obrigado!